Eu sou babaca por dizer pra minha mãe que eu não queria saber dela depois que ela foi embora há 14 anos? Sou uma garota de 16 anos, e moro com meu pai, que tem a guarda total de mim. Ele tem a guarda desde que eu tinha 2 anos. Meus pais me tiveram quando eram bem novos. Meu pai tinha 18 anos e a mãe 20 e a mãe não conseguiu lidar com o quanto minha existência atrapalhava a educação e a vida social dela. Ela queria aproveitar a faculdade, e minha existência atrapalhava tudo isso. Então ela pegou suas coisas e deixou meu pai me criar sozinho. E meu pai é o completo oposto e tem mais valor em um dos dedinhos mindinhos do que ela tem em toda a existência dela. Ele foi tanto a mãe quanto o pai na minha vida. Ele me encheu com o amor e o carinho que eu precisava. Ele foi rígido comigo quando necessário e me guiou para ser a pessoa que sou hoje. E ele nunca perdeu um dia ou uma oportunidade de me mostrar o quanto me ama. Ele é meu herói, e duvido que eu ame alguém tanto quanto amo meu pai. Não tenho vergonha de admitir que sou a filhinha do papai. Nossa vida tem sido muito estável, e ele fez um trabalho incrível me criando durante toda a minha infância e adolescência. Mas agora doadora de óvulos, não vou pedir desculpas por chamá-la assim, porque só de pensar em chamá-la de mãe me dá enjoo. Está tentando bagunçar tudo. Ela entrou em contato comigo, perguntando se poderíamos nos encontrar, porque ela quer se reconectar comigo. Ela contou uma história triste sobre como passou anos se arrependendo da decisão de não estar na minha vida, e como agora está em um ponto da vida, mentalmente e financeiramente, em que quer me dar o que me deve. Ela também tem 2 filhos, 7 e 5 anos, e espera que eu possa desenvolver um relacionamento com meus irmãos. É aqui que sinto que posso ter sido uma babaca. Porque em um acesso de raiva repentina por ter sido contatada de repente, eu mandei ela CF **** e disse que nada do que ela dissesse poderia me convencer a ter qualquer coisa a ver com alguém que eu só considero uma doadora de óvulos e incubadora na minha vida. Eu pensei que tinha deixado de lado minha raiva e ressentimento em relação a ela há muito tempo. Mas foi como se a represa tivesse rompido, quando deixei escapar toda aquela raiva e ressentimento que se acumulou todos aqueles anos atrás, quando liberei todos os meus sentimentos reprimidos em relação a ela. Porque a raiva que eu sentia não era só por mim e por como ela me abandonou. Eu também sentia raiva pela dor, sofrimento e dificuldades que ela causou ao meu pai. E aqui está ela, tentando reabrir aquelas velhas feridas que tanto eu quanto meu pai sofremos por causa das mãos egoístas dela. Eu disse tudo isso a ela, e como me considero filha de um pai, já que o outro está morto há quase toda a minha vida. Não tenho vergonha de admitir que senti um pouco de alegria em dizer a ela o quão incrível pai e homem meu pai é, e que tanto eu quanto meu pai tivemos uma sorte danada de escapar de alguém tão narcisista e tóxica quanto ela. E o único momento em que permaneci um pouco civilizada foi quando disse a ela que não quero nada com os filhos dela. Porque apesar da minha raiva e ressentimento em relação a ela, aquelas crianças são inocentes e sem culpa. E se ela tentar usá-los como uma arma emocional contra mim, ou arrastá-los egoisticamente para tudo isso, isso só me deixaria mais brava do que já estou. Bloqueei ela de todas as minhas redes sociais. Embora eu saiba que isso não vai acabar tão cedo, e meu pai está se preparando para contratar um advogado se ela tentar levar isso aos tribunais. Mas por enquanto, vou tentar me concentrar nos meus exames do ensino médio e esperar ansiosamente pela viagem com meu pai para comemorar o fim dos meus exames. Essa é uma atualização de um post que fiz há mais de um mês. Eu sou uma garota de 16 anos e moro com meu pai, que tem 100% da guarda de mim. Ele tem a guarda desde que eu tinha 2 anos. Meus pais me tiveram quando eram bem novos. Meu pai tinha 18 e a mãe tinha 20 e a mãe não conseguiu lidar com como minha existência e ter que ser mãe atrapalhavam a educação e a vida social dela. Ela queria curtir a faculdade, sair para beber, e minha existência atrapalhava tudo isso. Então ela pegou as coisas e deixou meu pai me criar sozinho. Ela fez algumas tentativas nos últimos anos de reentrar na minha vida. Na primeira tentativa, ela tentou através do meu pai, e quando ele falou comigo sobre isso, eu disse a ele que não queria saber dela. Ele passou a mensagem para ela, e a tentativa mais recente dela aconteceu no mês passado. Só que dessa vez ela ignorou meu pai e me mandou mensagem diretamente. Eu admito que explodi com ela e descontei muita frustração nela. Eventualmente, ela respeitou o fato de que eu precisava me concentrar nos meus GCSES e perguntou se poderíamos nos encontrar depois que eu terminasse. Então passei um tempo tentando descobrir o que eu deveria fazer. Falei com meu pai sobre isso e ele me deu total apoio em qualquer que fosse minha decisão. No final, eu concordei em encontrar minha mãe em um lugar público e nos encontramos ontem em uma cafeteria. Meu pai me deixou lá e pedi para ele ficar por perto para me buscar quando eu terminasse. Então ele foi fazer umas compras para nossa viagem que vamos fazer juntos. Eu entendo que isso está ficando bem longo, então vou tentar ser o mais simples possível. Mas basicamente minha mãe começou a me dar uma história emocional sobre como ela passou os últimos 10 mais anos se arrependendo de não estar na minha vida. Ela me disse que era nova quando foi embora e estava realmente insegura sobre o que queria da vida. Eu respondi que consigo entender que ela era nova e que se tornar mãe na idade dela deve ter sido incrivelmente difícil. Mas eu apontei que meu pai também era novo, mais novo que ela, na verdade.
Mas ele se esforçou e se tornou um pai solteiro, em detrimento dos seus próprios sonhos e relacionamentos futuros. Então, embora eu pudesse simpatizar com ela, ainda não conseguia aceitar isso como uma razão boa o suficiente. Eu pude ver que aquelas palavras realmente a machucaram, e embora eu soubesse que ela estava sendo genuína, ainda não consegui perdoá-la por isso e eu disse isso a ela. Ela então me informou que seus filhos, meus meio-irmãos, gostariam muito de conhecer a irmã mais velha e me mostrou fotos deles e estava me contando histórias sobre a vida deles. Isso honestamente pareceu uma facada no coração. Porque uma mãe falando sobre seus filhos, compartilhando fotos deles, etc., é o que eu passei a vida toda querendo. No final, tive que pedir a ela que parasse de falar sobre seus filhos. Porque ouvir essas histórias estava trazendo a dor da mãe que eu sempre quis, mas nunca tive. Eu também disse a ela que não importa o quanto ela tente, eu nunca veria seus filhos como meus irmãos. Não crescemos juntos e não nos conhecemos. Eles não são nada além de estranhos para mim e não são diferentes das crianças que vejo passando na rua. Minhas emoções me dominaram um pouco aqui e minha mãe viu minha agitação crescendo. Não vou te encher com tudo o que foi dito. Mas quando terminamos nossa conversa e estávamos nos preparando para sair, minha mãe fez a suposição errada de que esta não seria a última vez que nos encontraríamos. Porque ela me agradeceu por dar a ela essa oportunidade de passar um tempo com sua filha mais velha e como ela espera que possamos continuar a curar nosso relacionamento. Tive que pará-la ali, e é aí que estou agora questionando se fui muito dura. Porque eu disse a ela que sob falsa ilusão, isso significa que um dia teremos um relacionamento de mãe e filha. Eu só dei a ela esse tempo comigo para que pudéssemos dizer o que precisava ser dito para um encerramento que nos permitirá seguir em frente um do outro. Eu não a considero agora e nunca a considerarei minha mãe. Sim, ela é a mulher que me deu a luz e sempre serei grata a ela por como ela me carregou por 9 meses e me deu a luz. No entanto, isso não significa que eu a verei como minha mãe. Ela começou a ficar bastante emotiva nesse ponto, mas eu tive que ignorá-la para poder terminar o que eu queria dizer quando disse a ela que me considero tendo apenas um pai, meu pai. E antes de seguirmos nossos caminhos, enquanto ela ainda estava tentando controlar suas emoções enquanto me implorava para reconsiderar dar a ela uma segunda chance, senti que tinha que ser brutalmente honesta quando pedi que ela não entrasse em contato comigo ou com meu pai novamente. E que se eu quisesse falar com ela novamente, eu seria a pessoa a entrar em contato com ela. Eu não sou insensível. A dor estava honestamente me consumindo enquanto eu assistia minha mãe ficando cada vez mais emotiva, e eu estava lutando para manter minhas próprias emoções sob controle, porque eu queria chorar, mas não conseguia. Eu sabia que tinha que deixar minha mensagem bem clara para ela que eu não quero nada com ela, nem agora nem em nenhum momento no futuro. Foi só quando me encontrei com meu pai e entrei no carro que finalmente desabei e chorei histericamente. Meu pai me deu total apoio. Ele me garantiu que sempre respeitará minha decisão. Se eu quero minha mãe na minha vida, se eu quero ir LC ou removê-la completamente da minha vida. Ele sempre me apoiará e eu realmente aprecio o apoio dele. O apoio dele me deu a certeza de que fiz a coisa certa. No entanto, ao falar com meus melhores amigos, eles ficaram em conflito sobre o assunto. Eles sentem que eu fui muito dura com minha mãe e que eu deveria ter sido mais receptiva em relação a reparar um relacionamento com ela. Eles acreditam que eu deveria tentar dar a ela uma segunda chance, caso contrário, posso me arrepender um dia. Pedi a eles que mudassem de assunto porque não queria mais falar sobre ela. Mas isso me deixou pensando se eu fui muito dura com minha mãe quando ela estava tentando me dar um pedido de desculpas genuíno por todas as suas más ações. Porque ela aceitou total responsabilidade pelo que fez e que não há nada que possa desculpar o que ela fez há 14 anos. Isso me faz sentir que meus amigos estavam certos e eu fui uma com minha mãe quando nos encontramos. Mas estou confusa agora. Meu pai me ofereceu a chance de ver um terapeuta por tudo o que passei, mas estou relutante. Estou tola esperando que uma vez que eu esteja de férias com meu pai e quando voltarmos para casa, esses eventos com minha mãe estejam no passado distante. Ah, e para finalizar, no meu último post, tive vários comentários me dizendo que meu pai deveria cobrar pensão alimentícia da minha mãe. Eu discuti isso com meu pai, mas não é algo que ele quer fazer. Ele diz que estamos bem financeiramente e que não quer lidar com o estresse de passar pelo sistema legal, que pode ser lento, e acabar em uma batalha legal prolongada com ela. Ele também teme que isso talvez dê à minha mãe mais incentivo para tentar se envolver mais à força na minha vida, porque ela agora investiu dinheiro em mim e isso lhe daria o direito legal de ter alguma forma de acesso a mim. Gostou do relato e gostaria de mais como esses? Siga o canal e ative o sininho das notificações.